Para quem não sabe, temos grupos de WhatsApp e de Telegram, onde profissionais da área e os interessados da área trabalhista e sobre o tema LGPD, claro, podem tirar dúvidas e fazer também discussões. Não é muito comum, mas dentro de um desses grupos teve um colaborador que, através dos contatos que a gente coloca ali, acabou entrando em contato conosco para realizar uma consulta formal. E sobre uma dúvida a respeito da LGPD, que a empresa em que ele trabalhava implantou. Claro, estou protegendo o sigilo, mas eu achei importante mostrar o grande problema que pode surgir por uma LGPD mal implantada. Vai vendo. Ele nos procurou já pensando em propor uma ação judicial por conta lá de um termo de consentimento que foi apresentado para ele, por conta das políticas que a empresa criou, que estavam sendo aprovadas pela empresa e que, segundo ele, tinham todas as variáveis da LGPD, mas afrontavam o direito dele, ele não se sentia efetivamente à vontade para assinar aquele tipo de termo e, segundo ele, mais uma vez, estava sendo coagido para isso. Quando a gente foi analisar esses termos, essas políticas, vou ser muito franco que não havia nada de excepcional no procedimento em que a empresa adotou, na forma como ela implantou, na redação dos textos e regras e por aí vai. Eu vou ser muito franco, inclusive, que eu até achei que, muito pelo contrário, o texto estava até brando, né? Faltava até algumas solicitações, faltava até algumas autorizações, faltava ainda colocar ali algumas regras de consentimento que talvez a empresa tivesse esquecido. Se eu tivesse feito, por exemplo, teria feito muito mais completo, colocado muito mais conteúdo ainda. Mas conversando com aquele profissional, o que aconteceu é que ele comentou que o advogado da empresa enviou esses aditivos para todos assinarem. Disparou lá um e-mail e mandou todo mundo assinar e ponto. Foi isso. E não deu nenhum tipo de explicação, não deu nenhum tipo de detalhamento, não fizeram lá, sei lá, um workshop, não fizeram folhetos explicativos. O advogado da empresa só pegou a documentação, o aditivo e disparou. Olha lá, assina aí. Foi isso que foi feito. E uma característica que eu percebi é que esse profissional era uma pessoa bem simples, inclusive com um grau de educação, de instrução, na verdade, bastante baixo, e isso não é vergonha para ninguém, só estou comentando isso para você entender que um profissional dessa ordem, quando recebe um termo aditivo em que ele não entende o linguajar, ele não entende o conteúdo, ele naturalmente se apavora. E o problema acaba se agravando quando você passa a considerar que esse termo, esse aditivo, o contrato-trabalho, ele foi enfiado literalmente igual abaixo de todo mundo, sem qualquer explicação, sem maior detalhamento, enviado, eu volto a repetir, pelo advogado da empresa. Isso jamais pode ser feito numa implantação de lei geral de proteção de dados, mas nunca, nunca mesmo. Em primeiro lugar, porque você tem que estipular fases, né? Partes muito claras na implantação de um programa de proteção de dados de uma empresa. E nesse caso estava muito nítido que a empresa não tinha exposto essas fases, não tinha colocado de forma clara para todos os colaboradores. Em segundo lugar, todos, mas absolutamente todos os colaboradores precisam ser muito bem informados e comunicados do que está sendo feito, por que está sendo feito, o que é essa LGPD. Lembre-se vocês que no meio dessa pandemia, vamos ser muito franco, o termo LGPD, o tema LGPD não foi muito divulgado. Se você parar para pensar um pouquinho, no noticiário, em qualquer emissora, tá, não importa qual, isso não foi um tema muito abordado, né? Tem se dado muito mais atenção por motivos óbvios para questões de pandemia, por questões de saúde sanitária, tudo muito compreensível e é por isso que os profissionais precisam ser instruídos antes e durante a implantação de uma LGPD. Por isso que em vários vídeos aqui do canal, em nossas redes sociais, eu tenho sempre insistido que o aditivo contratual, aquele aditivo com as regras, por si só não presta para coisa alguma, não funciona para nada. Ele é só um dos itens que é colocado na frente do colaborador, lá na frente, depois que você implanta todo um sistema. A própria Lei 13.709 de 2018 exige procedimentos específicos e claros para aplicação da LGPD. E quando você implanta uma LGPD, quando você vai lidar com colaboradores, com as pessoas, você tem que avaliar qual é o seu público. Então, em primeiro lugar, por exemplo, qual que é o nível de instrução dos colaboradores que vão receber essa informação? Essa informação está adaptada, está no linguajar, está diante de um contexto que aquele colaborador vai conseguir compreender. Senhores, veja bem, tá? Eu falo isso com todo respeito, mas se o nível de instrução dos colaboradores é baixo, as explicações têm que ser mais adequadas, mais claras, mais exemplificativas. Em alguns momentos, quase que teatrais, simulando explicações para que o grupo possa compreender e absorver a nova cultura. Porque, de fato, LGPD é nova cultura.
não deixem de pensar nisso quando você considera uma implantação de LGPD. O termo aditivo é fundamental, mas é a última instância que você deve aplicar. Termo aditivo, consentimento de trabalhador, não serve para nada sem a criação de políticas de LGPD, do planejamento que tem que ser feito, em especial de uma linguagem clara de acordo com o público ao qual se destina. Agora deixa eu perguntar para você como é que tem sido isso, como é que tem sido essa comunicação de implantação da LGPD na empresa que você trabalha ou na empresa que você presta serviço. Deixa aqui nos comentários qual é a tua experiência e o que você tem sentido em relação à absorção dessa nova cultura pelos colaboradores. E como de praxe, eu quero deixar para vocês aqui mais 2 conteúdos que vai aparecer em algum lugar aqui no vídeo em algum momento. Aproveita, assiste esses conteúdos também, curta o nosso vídeo aqui, compartilha com colegas que também atuem na área. Um abraço, até mais!